Olá! Alguém já parou para pensar como um tributo realmente funciona, do início ao fim? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos seguir a jornada completa de um tributo, desde a ideia na lei até a cobrança no nosso bolso. A ideia é desvendar esse ciclo de vida para entender melhor o sistema. Vamos nessa? E para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. Pensa bem, tanto um tributo quanto uma multa significam pagar dinheiro para o governo, certo? Mas o motivo pelo qual se paga, isso muda tudo. E é essa diferença que está na base de todo o nosso direito tributário. Então, nossa jornada começa na planta baixa, na definição legal do que é um tributo. É lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, o famoso CTN, que a gente encontra o DNA exato, a identidade que uma cobrança precisa ter para poder ser chamada de tributo. E essa identidade é formada por, olha só, 5 características essenciais. Se faltar uma delas, simplesmente não é tributo. É simples assim. Vamos dar uma olhada em quais são esses 5 elementos que formam, digamos, o código genético de um tributo. O interessante aqui é como cada ponto desses nos dá uma certa proteção. Pecuniário quer dizer que tem que ser pago em dinheiro, em moeda. Compulsório significa que se o fato previsto na lei acontecer, não tem escolha, o pagamento é obrigatório. Mas o ponto-chave é este: não constitui sanção. Um tributo nasce de algo legal, como ter uma renda. Já a multa, não, ela pune algo ilegal. E, por fim, instituído em lei, impede que criem impostos do nada. E a cobrança vinculada significa que a autoridade fiscal tem o dever de cobrar. Não é uma escolha dela. Tudo tem que seguir a regra do jogo. Ok, entendemos o que é um tributo. Agora, o próximo passo. Nem todos os tributos são iguais, sabe? Eles pertencem a 5 famílias ou espécies diferentes, cada uma com um propósito bem específico. É o que o pessoal do direito chama de teoria pentapartite, que é adotada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. E esse gráfico mostra bem as 5 espécies. Além dos super conhecidos impostos e taxas, a gente tem as contribuições de melhoria, que acontecem quando uma obra pública valoriza um imóvel. Tem também os empréstimos compulsórios, para situações bem extraordinárias, e as contribuições especiais, que têm uma finalidade carimbada, como a Previdência. Todos são tributos, mas cada um funciona de um jeito. Vamos focar nos 2 mais comuns do nosso dia a dia. Essa tabela deixa a diferença bem clara. Quando pagamos um imposto, tipo o de renda, o dinheiro vai para um bolo geral do governo. Vai financiar saúde, educação, segurança, não tem uma ligação direta com um serviço específico para quem pagou. Já a taxa é outra história. Ela é paga em troca de algo concreto. Por exemplo, a taxa para emitir um alvará de funcionamento ou a taxa de coleta de lixo. Aqui existe um vínculo direto entre o pagamento e a ação do Estado. Agora que a gente já conhece as famílias, vamos ver o momento que é quase mágico, o nascimento da obrigação de pagar. Como é que um evento do mundo real, como vender um produto, se transforma numa dívida oficial com o governo? Bom, é um processo de 3 etapas. Primeiro, acontece o fato gerador. É o gatilho previsto na lei. Vender um produto, por exemplo, automaticamente, num piscar de olhos, a lei cria a obrigação tributária, um dever de pagar. Mas isso ainda é algo abstrato, está só no campo das ideias. É com o lançamento que um fiscal formaliza tudo, calcula o valor e transforma aquela obrigação em uma dívida real, concreta, que pode ser cobrada. E tem um detalhe importante: nem tudo é sobre pagar. Existe também a obrigação acessória. É o dever de fazer algo, como preencher uma declaração, ou de não fazer alguma coisa. Se essa obrigação é descumprida, aí sim ela se transforma numa obrigação principal, que é de pagar uma multa. E a nossa história chega ao clímax. A obrigação nasceu, foi oficializada, mas o governo não tem todo o tempo do mundo. Existem 2 prazos super importantes, de 5 anos cada, que funcionam como um relógio correndo, limitando o poder do Estado de formalizar e de cobrar essa dívida.
Esse é o ponto que costuma dar um nó na cabeça, mas vamos lá. A decadência é o prazo de 5 anos que o fisco tem para lançar o tributo, ou seja, para oficializar a dívida. Se o fisco perde esse prazo, ele perde o direito de criar aquele crédito. Já a prescrição é o prazo também de 5 anos para cobrar uma dívida que já foi lançada e já é definitiva. Resumindo, um prazo é para criar a dívida, o outro é para cobrar a dívida que já existe. E aqui vem o detalhe que muda o jogo. Normalmente, o prazo da decadência começa a contar do fato gerador. Mas, se houver fraude, má-fé, simulação, a regra muda. O prazo só começa a contar no primeiro dia do ano seguinte. Na prática, isso dá ao fisco mais tempo para investigar e fazer o lançamento. É uma proteção para o Estado contra sonegação. E a gente termina com essa reflexão. Esses prazos de 5 anos são, sem dúvida, uma garantia fundamental, um limite ao poder do Estado. Mas, ao mesmo tempo, será que essa corrida contra o tempo não cria um jogo complexo onde tanto o fisco quanto os contribuintes acabam desenvolvendo estratégias para gerenciar esses prazos? Fica aí a questão para a gente pensar.